Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Emanuela e bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Pesquisadora Desconhecida. E hoje vamos falar sobre o templo é o corpo do Espírito Santo. Então, eu separei 3 tipos de temas, que é o corpo, né? Que tem os músculos, os ossos. Eu falei a importância de como é bom a gente se alimentar melhor, de a gente fazer exercícios, que o nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. E eu hoje vou falar sobre o Espírito Santo, que dentro de nós, que quando nós aceitamos Jesus como o único Salvador, que Jesus morreu na cruz, a gente cremos que Jesus morreu na cruz para salvar a gente da condenação eterna, a gente não só está sendo salvo, mas sim a gente recebe o Espírito Santo de Deus, que dentro de nós, todo mundo temos, né? O corpo, a alma, que são as nossas emoções, os sentimentos, a nossa mente, né? E o espírito, né? Então, quando o nosso espírito se encontra com o Espírito Santo, a gente recebe muitas coisas boas que está aqui na palavra de Deus, que é a graça de Deus. Então, a gente não só recebeu a salvação de Jesus, mas sim também o Espírito de Deus, que Deus vai falar aqui com a gente, né? Então, vamos lá? Então, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 4, versículo 17. Enquanto isso, vocês vão se abrindo, eu vou falar um pouco sobre o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, ele é o Consolador, ele é aquele que guia a gente para o caminho certo, que quando a gente se arrepende e crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador nosso, que morreu na cruz para salvar a gente da condenação eterna, a gente, como eu falei, a gente não só vai receber só a salvação. Não, Deus, ele dá tudo pra gente. E a gente tem que ir atrás na palavra de Deus. Então, Deus, o Espírito Santo vai dar muitas coisas pra gente, que é a transformação da nossa vida. Que a gente era a velha criatura, agora a gente se tornou filhos de Deus. Então, a gente tem uma vida nova, que é essa transformação. Então, o Espírito Santo, ele não é só consolador, ele é professor nosso, aquele que nos instrui certinho. E a gente tem que ver tudo o que está na palavra de Deus. Então, o Espírito Santo guia a gente conforme na palavra de Deus, tá? Então, vamos lá. Pro Efésios 4, 17. O meu tema está escrito aqui, a nova natureza. Então, vamos falar sobre a novas pessoas que nós vamos ser, né? Os filhos de Deus e filhas de Deus. Vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui fala que a gente deve deixar a nossa velha natureza, como eu te disse, e porque quando a gente era criaturas de Deus, vamos assim, né? A gente fazia qualquer coisa que vier na nossa cabeça, a gente, como aqui fala, a gente vivia na nossa vaidade, nos nossos próprios pensamentos, o nosso próprio ego, né? Que eu sempre falo, que a gente deve matar a nossa carne e o nosso próprio ego, né? Que são desejos carnais e coisas que vai nos exaltar, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que matar isso na gente. E é todo dia até os últimos dias da nossa vida.
Porque para a gente deixar Deus reinar em nosso lugar, para Deus guiar a gente, né? Que é o próprio Espírito Santo. E outra coisa é, antes, a gente era ignorante, a gente tinha o coração duro e a gente era insensível. Então, a gente não tinha aquela sensibilidade, por exemplo, né, de sensibilidade de amar as pessoas ao próximo, de compadecer, de ter misericórdia com essas pessoas que estão passando por uma situação não muito boa, que estão tendo problemas, né, tipo familiares ou alguma coisa assim, né, que a pessoa está sofrendo, né. Então, a gente não tinha mais isso. Mas agora que nós estamos tendo essa transformação de vida em Jesus através do Espírito Santo, então a gente vai começar a ter mais essa sensibilidade, a gente vai compreender o próximo, né? Então é aqui que fala, né? E agora, próximo parte que vocês querem que vocês abram é Efésios, capítulo 1, versículo 3. É só virar uma folha, ou 2 folhas, para quem tiver outra versão da Bíblia, né? Então, vamos lá. As bênçãos espirituais em Cristo. Agora vamos falar sobre as bênçãos do Espírito Santo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, aqui fala que na região celestial, no sobrenatural, que a gente está no mundo natural, mas existe também a parte sobrenatural, né, que é o reino de Deus, né, assim, não o reino de Deus, tem a região celestial, o sobrenatural, né, e acima do sobrenatural tá o paraíso de Deus, né, que é o terceiro céu. Então, o segundo céu é a parte celestial e o primeiro céu é a gente. É onde que a gente está. Então, vamos continuar aqui. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, que é o Jesus, o amado A maiúsculo, que é o Jesus. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois de ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberão o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, o que está escrito aqui? Está dizendo que quando a gente aceita Jesus, Deus escolheu a gente para glorificar Ele, também para adorar. Nós fomos separados para sermos santos, né? Temos a caminhada em santidade, que é a transformação da nossa vida. E a gente recebe como herança o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai ajudar a gente, né? A gente tem que ter a redenção nele. E a gente vai receber também o amor. E entre outras coisas, né? Como essa parte desse versículo fala, né? Do capítulo, né? As bênçãos espirituais em Cristo. Então, a gente vai louvar a Deus, vai adorar, a gente vai agradecer mais, né? Então, como eu falei, a gente era aquele homem antigo, agora a gente é um novo homem, né?
Então, vamos para a próxima parte, que é o Gálatas 5:16, que vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Então, vamos ler aqui. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, que é o paraíso de Deus, né? A salvação. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir da vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, o que Deus fala aqui, né? No caso, quem está escrevendo a carta é o próprio Paulo, né? E tá falando que a gente deve crucificar a nossa carne, né? A matar os desejos da nossa carne. Que, assim, vou falar, pra quem é novo convertido, no começo é difícil, né? Porque a gente fica com aquela vontade de voltar. E a gente vai acabar voltando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir perdão pra Deus. E, tipo, eu vou recomeçar. E teve um vídeo que eu falei sobre isso. Você tá com vontade de pecar naquela área, aí você fala, hoje não vou fazer. Aí no outro dia, você de novo, hoje não vou fazer. Aí você vai forçando a sua carne a desprender disso, né? Então, até você chegar, porque você, ao mesmo tempo, você tá saindo desses desejos carnais, você está obedecendo a Deus, a palavra de Deus. Então, tudo isso que eu falei, né? Sobre esses desejos carnais, as obras, né, da carne. Então, a gente tem que estar sempre atentos e vigiando na gente, assim como ao redor. E para quem assiste os meus vídeos que eu falo sobre o Provérbios, eu falo muito sobre isso, de a gente vigiar as pessoas com quem a gente está ao redor, o tipo de amizade que nós estamos tendo, né? Ou o tipo de família, parentes que nós estamos dentro, né? Então, a gente tem que estar muito firmes perante a Deus. Eu não falo pra você brigar com a pessoa, mas pelo menos ficar na sua, sabe, distanciar e manter firme. Por exemplo, uma pessoa ou alguém da sua família, seu parente, vai lá e fala: ah, Emanuela, aqui ó, uma cervejinha, só um golinho. E você sabe que tipo, ai, meu ponto fraco é beber bebida alcoólica, né? Ou beber coisas que não vai fazer bem pro meu corpo. Então, você tem que falar, ah, não quero não tô com vontade, hoje não, né? Então, a pessoa vai, claro, as pessoas vão perceber que você tá mudando, né? Então, mas você tem que fazer isso pra você e não pras pessoas, claro, elas vão perceber que você tá mudando, né? Que você tá deixando de fazer aquilo, mas você tá fazendo pra agradar a Deus, que você tá obedecendo a Deus, né?